aí galera do YouTube, beleza? Gente, bora para mais um vídeo do canal aqui hoje. E já começo dizendo, tem muita coisa acontecendo no nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então desde já peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, beleza? Nos ajude, porque o canal está crescendo e graças a vocês, certo? Tem muita coisa para nós falarmos hoje. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de penhoras feita pelo presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco, beleza? E ainda tem muito mais para falar, saída de Benítez, saída de Iago Pikachu. Bora pro vídeo, né, amigos? Tem muita coisa para nós falarmos hoje e nós vamos começar a falar de Copa do Brasil, beleza? O Vasco que enfrenta a Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco que está sendo considerado que caiu no grupo 3. O que seria esse grupo 3? A CBF, a Copa do Brasil, ela foi separada em 3 grupos. Grupo 1, onde está os 15 melhores ranqueados, certo, da CBF, que são esses 15 aqui que eu vou deixar para vocês aqui, beleza? O grupo 2 são os 7 outros da Série A, certo? E o grupo 3, que são os restantes, vamos dizer assim, os outros time, aonde o Vasco se encontra, certo? Eu vou deixar para vocês aqui a listagem, né, do grupo 1, a listagem do grupo 2, só não vai dar para colocar a listagem do grupo 3, porque são 70 e alguns times, 68 times, se não me falha a memória, certo? Então, são muitos times, e dentre eles, a Caldense, que é um time bastante compacto, é um time que joga rápido, é um time onde de transição do meio para o ataque, eles são muito velozes, são jogadores habilidosos, e são jogadores que vai dar trabalho pro Vasco. Eu fiz até uma colinha aqui para vocês terem noção do que está sendo o pagamento assim que você vai passando de fases na Copa do Brasil. O grupo 1, que são aqueles 15 primeiros, aqueles 15 mais bem ranqueados pela CBF, podemos dizer assim, eles passando da primeira fase, eles recebem R$1.150.000. O grupo 2, 990 mil, e o grupo 3, onde se encontra o nosso Vasco, 560 mil reais. Passando para a segunda fase, os do grupo 1 recebem R$1.350.000, certo? O grupo 2 recebe R$1.070.000. E o grupo 3 aumenta um pouquinho, vai para R$675.000. Aí na terceira fase é que eles passam a receber os valores iguais. Independente seja do grupo 1, do grupo 2 ou do grupo 3, eles passam a receber R$1.700.000, certo? Lembrando que os times que estão na Libertadores, eles entram na terceira fase, diferente do ano passado que eles já entravam nas oitavas, mas agora eles vão entrar na terceira fase, tá correto? Então vamos falar um pouquinho do jogo do Vasco com a Caldense, né? Como eu estava dizendo, a Caldense é um time muito bem preparado, certo? O Vasco da Gama hoje não nos dá uma sustentação, o Vasco da Gama hoje não nos dá confiança, não passa confiança para o torcedor vascaíno que ele possa fazer um bom jogo, certo? Então a gente está confiante, talvez que possa ter um resultado positivo para o Vasco, sim, certo? Mas é muito difícil, porque hoje o Vasco é o 11º no Campeonato Carioca, a Caldense é o 3º colocado no Campeonato Mineiro. Então a gente pode ver o panorama, a diferença do momento. Eu sei que o Vasco tem muito mais histórias, eu sei que o Vasco tem muito mais a oferecer para o futebol, certo, do que a Caldense. Não desfazendo e desmerecendo o time da Caldense, não. Mas nós temos que ter cuidado, porque o time da Caldense é um time perigoso, é um time que vai para cima e eles não têm o que perder. Para eles, se eles conseguirem
uma vitória sobre o Vasco e eliminar o Vasco na primeira fase, para eles vai entrar para a história e o Vasco vai se afundar na crise a qual já está se afundando. Porque a diretoria não está preocupada. Jorge Salgado não está preocupado, Vitor Roma não está preocupado, não tem ninguém preocupado com o que está acontecendo com o Vasco. Eles estão preocupados em se autopagarem, certo? Assim como já disse um dos diretores, que a terra do Vasco, o Vasco é terra fértil, amigo. Ô, rapaz, para quem sabe ler, um pingo é letra, não é verdade? Então, vamos torcer para o nosso Vasco, acreditar que o Vasco possa fazer um ano diferente. Difícil, com esse time que está complicado, mas nós como torcedores vamos apoiar o time, não a diretoria. Apoiar o time, apoiar os jogadores, dar moral aos jogadores, se possível for, entrem nas redes sociais dos jogadores, independente se você apoia ou não apoia a chegada de algum jogador, ou de algum jogador que está lá ainda, que renovou o contrato, que está querendo renovar o contrato, não importa. Vamos apoiar o nosso clube, o time do Vasco da Gama, merece o meu e o teu apoio, certo? A diretoria não. A diretoria não. Se possível fosse, nós tirávamos eles lá de dentro à força. Mas vamos apoiar o nosso clube, os jogadores. Vamos dar moral para eles. Porque eles merecem sim o apoio da torcida. Como eu disse, a direção não. Certo? Mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Benítez, amigos. Benítez, que já foi confirmado, já está a cerca de 99% já acertado com o São Paulo, certo? São Paulo está esperando somente a documentação, já foi tudo acertado a respeito do pagamento. E segundo informações de fontes de dentro do Vasco da Gama, esse pagamento vai ser feito da seguinte forma: o Vasco vai receber cerca de 2 milhões de reais. 50% vai ser pago de imediato, certo? E os outros 50% vai ser pago em 2 vezes. E segundo informações, não posso cravar para vocês ainda, torcedores do Vasco, é que tendo uma futura venda de Benítez, se o São Paulo comprar o Benítez do Independiente, certo? Segundo informações, o Vasco passa a ter 15% do passe do jogador. Vinícius, o que você acha disso? Eu acho meio difícil, porque o Vasco já não tinha direito a nenhuma porcentagem, porque o Benítez não era jogador do Vasco, estava emprestado até junho, certo? E para que tudo isso viesse a acontecer, o Independente ia ter que abrir mão, o São Paulo ia ter que abrir mão de alguma parte. Então, essa história tá meio complicada, certo? Então, as informações de Benítez são essas: 99% de chance já certo, São Paulo esperando só documentação para poder oficializar a chegada de Martim Benítez. Confesso para vocês que eu acho que o Benítez vai se dar de bem no São Paulo, porque ele vai ter oportunidades, ele vai ter jogadores que vai ajudá-lo a jogar bola, a qual no Vasco ele não tinha. O Vasco, por muitas das vezes, ele teve que carregar um meio de campo sozinho nas costas, certo? Então no São Paulo ele vai ter esse apoio, porque nós sabemos que o São Paulo tem alguns jogadores ali que ajudam a articular o meio de campo, a bola chegar ali no ataque para o Luciano, não é verdade, para o Pablo. Então eu acho que o Benítez vai ser uma boa para o São Paulo. Beleza? Queria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha da saída de Benítez, certo? Se você acha que ele vai se dar bem lá no São Paulo, se não, vai ser mais um jogador que vai se queimar, certo? Outra informação que eu quero deixar para vocês, que não é muito relevante, é que o Fortaleza anunciou oficialmente a chegada de Pikachu. Pikachu já vestiu até a camisa do Fortaleza, e aqui em Fortaleza, no Ceará, a torcida está eufórica, porque para eles é um jogador de um nível, de um patamar diferente, tá certo? Então, somente essa informação também eu queria agregar
para vocês, certo? Além disso, o Vasco também está interessado, segundo informações, no goleiro Vanderlei do Grêmio, certo? Depois da dispensa, né, da saída de Fernando Miguel, o Lucão não está passando muita segurança, tá certo, nos jogos, então o Vasco está em busca de outros goleiros. Danilo Fernandes já foi citado, certo? O Tadeu do Goiás também já foi citado, mas o Goiás disse não, que o Vasco ainda deve a questão do Sidão ainda, não é verdade? Então a gente tem que ver a melhor, um goleiro que seja experiente, que seja bom, que venha nos passar segurança, que passe confiança para a zaga, também entendendo? Que saiba ali articular a zaga, movimentar também a zaga, porque o goleiro também tem essa função, certo? Ajudar na marcação, na zaga, o jogador tá sozinho, então nós temos que ter isso em mente. O goleiro não é só para estar debaixo da trave esperando, não. O goleiro tem que ter uma visão ampla do jogo. Então já foi citado alguns, e de informação que chegou para nós agora é que dessa vez o Vasco está atrás de Vanderlei, goleiro do Grêmio. Amigos, como eu disse, tem muita coisa boa, tá certo? Então vamos mudar de assunto e agora nós vamos falar de penhoras. Verdade, amigos. O senhor Antônio Peralta, presidente do Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, tinha uma ação contra o Vasco que vinha desde 2010. Mas por que apareceu agora, Vinícius? Porque ela vinha correndo desde 2010. Em 2010, na gestão do Roberto Dinamite, o Vasco começou a vender algumas cotas. E dentre alguns que compraram, o atual presidente do Conselho de Beneméritos, o senhor Antônio Peralta, ele comprou uma cota no valor de R$300 mil, a qual o Vasco teria que pagar em 3 anos, certo? E isso não aconteceu na gestão do Roberto Dinamite, passando-se então para a gestão de Eurico Miranda. Mas chegando na gestão de Eurico Miranda, o nosso grande Eurico Miranda fez uma renegociação de dívida junto com Peralta e junto com alguns outros que compraram essas cotas do Vasco, certo? E também não pagou, empurrando para a gestão do Campelo. Chegando na gestão do Campelo, o que foi que aconteceu? A mesma história, renegociação de dívida e nada. E no final de novembro, se não me falha a memória, o Dr. Maca até falou sobre o assunto, que o Vasco foi citado, o Vasco foi intimado e o Vasco simplesmente deixou de lado, não se pronunciou, não entrou com nenhum recurso, não falou nada, simplesmente deixou de lado, como se nada fosse acontecer. O que aconteceu? O Vasco então foi intimado a pagar o valor de R$2.564.000. Mas isso tudo é do Peralta, Vinícius? Não. É o do senhor Antônio Peralta, atual presidente do Conselho de Beneméritos. Tem um outro rapaz também e 2 empresas, que somando essas 2 empresas, cada empresa comprou 2 cotas, certo? Então, mas segundo informações que chegaram pra gente, é que o senhor Antônio Peralta, ele retirou esta ação. Aí eu lhe pergunto, eu queria que você deixasse aqui nos comentários, por que ele retirou esta ação? Não sei se é verdade, ainda não saiu nada em oficial, mas por que ele retirou esta ação? Eu, como torcedor do Vasco e vendo tudo que está acontecendo nessa direção fake instalada dentro do Vasco hoje, no mínimo se sentaram, se reorganizaram entre si, como está sendo feito no Vasco há muito tempo, às escuras, nas sombras, sem ninguém saber de nada. Deva ter se renegociado a dívida, o Salgado deve ter dado alguma garantia e ter dito, não, estamos vendendo Benítez, estamos emprestando Benítez, estamos negociando, vai entrar dinheiro e nós vamos lhe pagar. Porque o próprio presidente, ele disse na sua primeira entrevista que os primeiros aportes financeiros, o primeiro dinheiro que caísse na conta do Clube de Regatas Vasco da Gama seria para pagar pessoas físicas, e isso incluía ele. Então, é muita coisa acontecendo, não é verdade?
Então, meus amigos, o vídeo de hoje se encerra por aqui. Já quero agradecer a vocês e mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, meus amigos. Compartilhe porque o canal está crescendo muito. Peço vocês também, se inscrevam no canal do Edmilson, o canal Sou Vascaíno, se inscreva no canal do Léo Lacerda, se inscreva no canal do Maca, se inscreva aí no canal dos amigos que estão sempre nos ajudando, Império Vasco Forever, sempre. Então se inscreva, nos ajude, porque aqui, diferente da mídia convencional, nós vamos falar a verdade, nós vamos trazer fatos, nós vamos dizer o que realmente está acontecendo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Não esconder a verdade de você, que é torcedor do Vasco e que merece todo respeito. Então se inscreva no canal, nos ajude e até a próxima, beleza? Fui!